Oi, tudo bem? Pessoal chegando, tudo bem? Oi, Lica, boa noite. Boa noite, pessoal que tá chegando. Marcinha já chegou aqui também. Oi, Marcinha, Tá? Cheguei aqui. tudo bem com você? Tudo ótimo, Kizzy. E você? Muito bem também. Ansiosa para começar a live, Ah, né? falar de ginástica é o que a gente gosta, né? Falar de ginástica um pouquinho, falar dessa ginástica rítmica que a gente tanto gosta, né, Marcinha? Verdade. Vamos esperar o pessoal chegando aqui, o pessoal dos signos, professora Eliana, muita gente chegando. Momento que tanta coisa aconteceu no Barney, né, Kizzy? É, então, Tantas oportunidades que às vezes a gente não consegue. né? Esperando um pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho do viés artístico na ginástica rítmica, né? Falar um pouquinho sobre o tempo, sobre o regulamento, né? Coisas, essas mil mudanças que a gente tem na ginástica. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Kizzy, né? Kizzy Antualpa, mais conhecida no mundo da ginástica como Kizzy Antualpa. Eu fui atleta de ginástica rítmica por muitos anos, há um tempão atrás. Fui atleta da seleção brasileira, tenho alguns títulos aí. Depois que eu parei de treinar, eu ingressei na educação física, na Unicamp, e fiz mestrado na área de pedagogia do esporte e fiz doutorado na área de treinamento esportivo, treinamento e monitoramento na ginástica rítmica na USP. E hoje eu sou docente da Universidade Federal da Bahia, né? E aqui também temos a professora Márcia Versani. Fala um pouquinho de você pra gente, Marcinha. Bom, para quem está entrando aí, né? Começando o finalzinho da tarde, né? Começando a noite. Eu sou professora Márcia Versani, sou da ginástica rítmica desde sempre, fui atleta, treinadora, e árbitro também, desde sempre. Quando eu era ginasta, eu já era árbitro estadual, segui como nacional, internacional. Fui para graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado na educação física. E mantive aí o trabalho na área da arbitragem, mas agora o meu foco não é mais o treinamento, o meu foco é a gestão, né? Junto com a arbitragem. Durante 29 anos eu trabalhei na universidade como coordenadora do curso de Educação Física, continuo coordenando ainda a pós-graduação em Ginástica Rítmica, que acontece na Unopar em Londrina, e também sou conselheira do CONFEF, né? Que é a nossa aí, área da Educação Física, nosso Conselho da Educação. Né? Uma conversa de peso aqui, né? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de ginástica rítmica pelo LAPEG, esse é o Instagram do LAPEG, que incentivou, né, essa nova estrutura, né, de debater pesquisa com pessoas de fora, né? A Marcinha também, uma pesquisadora, veio aqui falar um pouquinho da nossa pesquisa. Eu vim apresentar para vocês um pouquinho do artigo que eu e a professora Eliana de Toledo escrevemos. Ele é um artigo de 2016, mas como a gente até comentou, né, Marcinha, super atual. Ele fala um pouquinho sobre apreciação, né, da gente olhar para os aspectos artísticos da ginástica rítmica, do código de pontuação, ao longo do tempo. A gente, né, eu e a professora Eliana de Toledo, somos as duas autoras do artigo, e a gente buscou observar a ginástica rítmica desde o momento que ela nasceu como esporte. A gente optou por dividir a ginástica rítmica em ciclos. Até 2016, né? Então a gente fala do ciclo até 2016. A gente opta por dividir o artigo em 13 ciclos. Mas por que 13 ciclos? É como se a ginástica rítmica ela fosse se entendendo como modalidade esportiva e o primeiro ciclo olímpico, ele está ali dentro do nosso artigo como o quinto ciclo. Então, a gente começa a olhar para o código de pontuação no artigo a partir desse momento,
né? É o quinto ciclo que fala ali, né, do ano de 1981 até o ano de 1984. Antes disso, a gente traz até um resgate histórico falando, então, das influências da ginástica rítmica, né, de pessoas, personagens muito importantes, como Dessart, como François Novet, como Isadora Duncan, né? Todo mundo já estudou ginástica, já ouviu falar desses nomes, né? E como esses nomes são muito importantes para a gente conhecer a ginástica rítmica como ela é hoje. Toda essa busca, né, essa essência estética, essa essência artística, ela vem desse contato com a dança, até um pouco do balé, né? E isso está presente no código de pontuação até hoje. Eu fui ginasta até os anos 2000, né? E percebo hoje como o código mudou muito, né? Olha, eu arbitrei você, hein, Kizzy? Arbitrei você. Né? E é engraçado quando a gente vê os vídeos da minha época, da sua época, né, Marcinha? A gente choca com os vídeos de hoje, parece inclusive que é outra ginástica, né? Então, o artigo ele fala até um pouquinho dessa brincadeira, ele busca discutir um pouquinho dos aspectos artísticos e também das questões técnicas, né? Então, a gente vai fazer esse caminhar com vocês. Então, a partir desse breve histórico, da gente retomar, então, né, dessa influência da ginástica rítmica, a gente chega no código de pontuação. Código de pontuação, para quem nunca ouviu falar, né, acho que não tem quem nunca ouviu falar de ginástica rítmica aqui, de código de pontuação, é um documento que rege a ginástica, né, de competição. Ali dentro desse documento estão coisas muito importantes, tais como os elementos corporais que uma ginasta deve executar, como ela deve movimentar o aparelho, como ela vai fazer para conseguir nota, né? Para que a arbitragem ali dê nota para ela. E tá tudo muito explicadinho, apesar do pessoal até achar que é subjetivo, né, Marcinha? A gente tenta ali, o código ele tenta trazer muita objetividade, né? Então, uma ginasta que faz um movimento assim, vale tal nota. Se ele faz assim, ela perde, né? Então, o código ele vai trazendo todos esses detalhezinhos. E a partir, então, desse olhar, o código ele vai mudando. Uma das coisas que eu e a Márcia conversamos até na nossa reunião um pouquinho mais cedo é de como o código, apesar de ter, né, se dividido ali em ciclos olímpicos, então ele modifica cada ciclo olímpico, dentro do próprio ciclo olímpico ele se modifica, né, Marcinha? Então é como se em 1, 2 anos ele se modificasse, muitas vezes até na sua própria essência como um todo. Então, os árbitros, ela pode falar até melhor disso do que eu, porque atua, né? Os árbitros, eles têm que estar em constante atualização, né? Não pode perder ali as letters que a Federação Internacional de Ginástica libera. Então, a gente optou, então, por dividir o artigo em 13 momentos, né? Em 13 ciclos, e a gente começa a discursar, então, sobre o código de pontuação a partir do quinto ciclo, que é a primeira Olimpíada que vem com a ginástica de individual. Em 1981, a gente ainda não tinha ginástica de conjunto, o conjunto foi aparecer mais para frente, então a gente fala só sobre a ginástica de individual. Que mais aqui, Marcinha, que seria importante a gente ressaltar nesse momento? Olha, Kizzy, eu primeiro queria agradecer o convite de vocês, porque eu fui me apresentando e não agradeci, né? É muito bom. Eu acho que é muito importante essa junção do conhecimento acadêmico, conhecimento científico e a atuação profissional. Né? Então, enquanto doutora na área e professora universitária, eu estar arbitrando campeonatos do mundo, Copas do Mundo, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paranaense. Eu sou presidente da Federação Paranaense de Ginástica e também estou atualmente como presidente do Comitê Técnico da União Pan-Americana. É uma atuação muito profissional, né? Muito de dentro de quadra, embora não seja treinadora, está dentro da quadra arbitrando. E essa experiência que eu tenho, né? Como eu disse, eu arbitrei você, arbitrei tantas outras grandes ginastas brasileiras, e a mudança ela é real. E a ginástica rítmica, ela ganha o status mesmo de esporte respeitado quando ela entra para os Jogos Olímpicos. 1984 é um marco, né? As Olimpíadas de Los Angeles, inclusive com a participação da Rosane Favila, que foi resgatada a história dela agora pela CBG, que está com um canal interessante aí de resgate histórico, né?
A Rosane vai representar o Brasil. Depois a gente tem outra Olimpíada que nós temos outra representante, que é a Kitty, a Marta Schonhorst, até chegar no ano de 2000, onde a gente começa, então, efetivamente a participar dos conjuntos e a conquistar um espaço maior aí com as nossas. Então, a ginástica rítmica, para ela entrar nesse status olímpico, ela teve que se ajustar, né? Fazer o conjunto, por exemplo, passou a ser só 5 ginastas, né, na competição. Passou a ter duas coreografias que a gente antes não treinava duas, treinava uma coreografia, já achava difícil, de repente tinha que treinar duas, né? As pessoas acostumadas a fazer duplas nas trocas, que eram 6 ginastas, de repente o número ficou ímpar, 5, até se tentou 4, mas ficou bom, e aí bateu o martelo em 5. Então, muitas mudanças aconteceram, e as mudanças são pela evolução do esporte, mas também as mudanças têm motivações políticas, né? Como, por exemplo, por que 6? Por que 5 no conjunto e não 6? Porque são menos vagas. As vagas olímpicas. Não tem tantas vagas no Comitê Olímpico Internacional. Hoje, os Jogos Olímpicos, tanto da juventude quanto o adulto, não tem nem reserva no conjunto, né? No Rio de Janeiro veio com 5 fechado. Vocês devem se lembrar, a ginasta da China que competiu com cada, porque não tinha reserva, não tinha direito à reserva. Então, realmente, há uma evolução constante a cada ciclo. São muitas mudanças, né? Então, eu estava até olhando aqui minha colinha. A ginástica rítmica, ela começa como uma prática para as mulheres, né, se exercitarem lá. E aí, em 1970, com a criação da FIG, né, ela vem mudando e se reconhecendo como esporte. Eu lembro que quando a gente fez ginástica, né, Marcinha, ela ainda chamava ginástica rítmica desportiva. E aí, nos anos 2000, né, GRD, né? Tanta gente conhece a GRD. E aí, nos anos 2000, ela muda o nome, né? E passa a ser a ginástica rítmica, só a GR, como a gente conhece hoje. Então, como você mesmo disse, mudanças, elas não são simplesmente mudanças, né? Elas têm um cunho histórico, político, pedagógico. E o Código de Pontuação, ele tenta, né? Ele tem essa busca também política, mas pedagógica de muitas questões. No artigo a gente traz quadros que são até bastante ilustrativos, mostrando essa mudança, né? Então, no artigo a gente divide esses ciclos, né, em fases. Então, é como se a primeira fase, o primeiro estágio do Código de Pontuação, ele abrangesse aqui 3 ciclos. O ciclo de 4 ciclos, o ciclo de 81 até 96, né? Então, são 4 ciclos que ele abrange aí. No primeiro ciclo, isso, né, professora Eliana, né, um poço de memória, de história, resgata que as ginastas, elas competiam com pianista, né? Não existia, né, música, até a Bárbara, eu lembro que ela, em um dos conjuntos, né, ela fez esse resgate, né, Márcia, quando ela era treinadora da seleção e teve uma competição que ela colocou, né, pianistas. Ela colocou um coral. Coral, verdade, coral, né, tentando resgatar a histórica, né? E então as ginastas, elas competiam ao som de piano, né? Então a Olimpíada de Seul, lá 81, 84, as ginastas competiam ao som de piano, né? E tinha as paradas e tudo mais. E como essa música vem mudando ao longo do tempo. O espaço que antes era de 12 por 12, hoje ele aumenta, né? Um espaço de 13 por 13 metros. Você pensa, aumentou 1 metro. Não, aumentou a área, né? Então isso é grande também para a evolução da ginástica. O tanto que essas ginastas precisam se movimentar, o quanto isso mexe com o espectador, né? Mexe com a arbitragem, que a ginasta tem que fazer também. A alternância rítmica, então músicas que às vezes eram muito mais marcadinhas, hoje a gente tem, né, milhares de músicas aí, né, possíveis de ter. Te cortando um pouquinho, Claro. ela vai acontecendo assim mesmo, né? Essa história das músicas é muito interessante, porque primeiramente era só instrumento de corda, mas era só o piano. Aí libera para o violão, violino, violoncelo, né? De repente a gente podia ter 2 instrumentos musicais. Poderia ter uma orquestra. Eu me lembro ainda enquanto ginasta que a gente ficava assim,
apavorada de saber que o conjunto do Japão, a orquestra, compunha música para elas e a gente fazia montagens aqui, né? Depois foi liberado a voz, mas sem palavras. Foi aí Uhum. então que eu queria contextualizar o coral. Foi aí então que o Brasil, já com um nível mais avançado de conjuntos, começa a ter o papará, papará, né? E Uhum. leva ao Campeonato dos Quatro Continentes. Alguém lembrou aí? Acho que foi a Fernanda, na caixinha. O Campeonato Quatro Continentes em Curitiba, um coral. Então, a gente já Uhum. tinha pianista, já tinha visto alguns instrumentos. De repente, um coral. E aí, o que aconteceu? Aí são as motivações das mudanças. Era permitido pelo código até o ano de 2001. Quando chegou em 2002, foi cancelado, porque realmente o público não sabia se olhava em conjunto competindo ou estava cantando, porque era muito bonito. Né? Aí veio já uma regra, uma mudança, nessas mudanças que você falou, que deveria ser a cada 4 anos, mas acontecem quase que anualmente, dizendo que era um músico. E acabou Uhum. de as coisas foram liberando, depois nós chegamos no vocal, né, na utilização de palavras, e as pessoas não utilizam mais em competições também. Porque Uhum. para isso fica complicada. E chegamos aí para um novo ciclo, uma liberação maior ainda. Nós teremos Uhum. ainda novidades em relação à música. Né? Muita coisa, né? É ginástica rítmica sendo rítmica, né? E aí a atenção tem que ficar pra gente, né? Para ginastas, como que outras pessoas podem roubar a cena, né? Aí, mais legal também é que dentro desse aspecto artístico, né, que a música valoriza tanto as coisas que se perdem também, né, Marcinha? Tô aqui olhando na cola, né, no artigo. Antes, lá nos primeiros ciclos ainda, né, nessa primeira fase, as ginastas, até 92, elas realizavam 8 dificuldades corporais, né? E aí os níveis das dificuldades também, eles eram, né, de 4 níveis. Eu até estava num papo de WhatsApp com algumas ginastas, né, da minha época, o B de base, o D de base, Então, né? você é anterior à sua época. Na época, e depois eu arbitrei, então era assim, a gente tinha dificuldade. Posso seguir essa linha agora? Bom, Ó, claro. dificuldade média e dificuldade superior. O A Uhum, variava tudo ao mesmo tempo. A gente dava nota de 0 a 7 para a composição e de 0 a uhum, 6 para a execução, mas era tudo o mesmo árbitro. uhum. Eu fazia os TIinhos para não esquecer quando eu comecei a ser árbitro estadual. E aí tinha que ter uma dificuldade superior com a mão esquerda, né? Coisas que foram resgatadas hoje também. Você tem Sim. que ter com a mão não dominante. Uhum. A gente vai para a divisão de corpo e aparelho com o VT e o VA. Aí você tá Isso, nada. Era valor técnico e valor artístico. valor artístico. E Isso aí o valor mesmo. artístico era praticamente as ADs de hoje. Estavam Uhum. inclusos, né? E depois a gente vem com uma divisão maior ainda, porque o artístico sai da dificuldade, a dificuldade do aparelho entra dentro de uma ficha, daí é uma Uhum. ficha por algum Sim. tempo, como nome de maestria. Aí tinha dificuldade corporal e a maestria. Nesse meio termo, a gente chegou a ter a possibilidade de fazer 36 dificuldades corporais uma coreografia. Lembra disso? Lembro, né? Porque Então é interessante que esse artigo ele mostra bem isso, né? Como a ginástica rítmica, que ela nasce nessa busca, né, pelo belo, pelo estético, nessa concepção de ampliar movimentos, o quanto o código ele vai brigando, né? Então, entra a dificuldade corporal, sai a dificuldade corporal, pensa no artístico, tira o artístico, coloca aparelho, tira aparelho. Então, essa luta que existe até hoje, né, para que se valorize algo que é muito rico dentro da ginástica, né, que é essa questão do valor artístico, da expressividade, do contato da ginasta com o aparelho, com a música, né. Então, só voltando um pouquinho, né, depois dessas dificuldades, como que é? Média, médio dificuldade superior, média e superior, a gente vai por A, 12 dificuldades, né? Na década de 93 a 96, né? Quando a gente começa a fazer 12 dificuldades e as dificuldades são niveladas de A até D, né? Então não tinha nada além disso. E a música aí, né? Essa questão que você falou, a música pode começar a ser mixada,
né? Antes ela era só tocada, ela começa a ser mixada por mais instrumentos, é, que não pode ser usada aquela música de fundo, que ainda não pode ser usada hoje, né? Que a ginasta não pode colocar qualquer música lá e executar uma série, que ela precisa ter conexão com aquela música que está executando. Uma grande busca pela expressividade. Eu lembro de fazer aula de dança na Unicamp, né? Então eu lembro eu pequenininha indo lá no curso de dança da Unicamp para fazer aula de expressão corporal, porque precisava, né, desse contato da ginasta com o público, que não é só o sorriso, né? Então, hoje, ginastas muito famosas, né, que conseguem fazer esse contato, e o quanto isso é valorizado, e aí, né, dos debates, que se retorna à essência da ginástica rítmica e como isso fica. Né? Então, quanto essa luta da ginástica fica evidente quando a gente olha para os códigos de pontuação. Né? E aí a gente vai. Atualmente está muito forte a questão artística e a questão dos passos de dança, né? As exigências. Então, a gente tem visto até na pandemia as ginastas aproveitando o momento para fazer um trabalho forte em relação a essa questão da expressão corporal, que é bem difícil. Porque a gente, né? Eu lembro que quando eu parei de treinar, foi bem na época da Arina Kabaeva. E ela, né, salvo as proporções, ela foi uma ginasta muito expressiva, né? Mas vinha depois de Maria Petrova, né? Então, Maria Petrova, o poço de expressividade da Bulgária, Bielorrússia. Então, para mim fica muito claro quanto essa questão política, a Rússia, né? Ela organiza e delineia, né, o trato da ginástica rítmica e quais são as questões aparentes ali. E aí, quando entra essa segunda fase, né, depois de 96, então ali no ciclo de 97 a 2000, um pouco antes, né, do nosso conjunto estrear nos Jogos Olímpicos, a gente percebe uma redução da subjetividade na ginástica, né? Então, algumas ações foram acontecendo ali para que a ginástica conseguisse ser mais objetiva, né? Porque essas interpretações de um árbitro achar aquilo importante ou não, como, né, Marcinha, né, uma história de vida dentro da arbitragem, quanto um olhar de uma pessoa um pouco mais inexperiente, arbitrando do lado de uma pessoa experiente, pode se perder dentro dessa subjetividade, né? Então, é clara essa perspectiva do código de ir buscando ser mais objetivo nas suas questões. Né? E aí a banca de arbitragem, ela também muda, né, Marcinha? Antes ela tinha um número X, ela aumenta, né? Ela passa a dividir o código de pontuação entre grupo fundamental, outros grupos, começam a surgir esses nomes aí dentro da ginástica. A maneira que a pontuação também é dada. Antes a gente tinha ali, você comentou, né? Valor técnico, valor artístico, aí depois entra valor técnico, execução, valor artístico, como que essa pontuação vai mudando. E eu lembro bem da época onde a gente tinha uma nota 10, depois a gente passou a ter nota 20, e agora, né, como essa chegada das notas também parece que a ginástica vai ficando mais difícil, ela vai pontuando mais, esse código também vai mudando junto com essas notas até que chegamos como estamos hoje, né? E aí, a importância de se manejar o aparelho. Então, ali no ano de 97 a 2000, nesse ciclo, a gente ainda continua com aquelas dificuldades de A a D, mas no valor artístico, percebe-se que outras coisas começam a aparecer. Então, uma mudança muito significativa nessa época foi a mudança dos colãs, das malhas. Né? Então, colãs que eram muito simples antes, eles começam a ter um pouco de cor, um pouco de brilho, né? E aí temos os colãs que vocês conhecem hoje, que são caríssimos. Né? Muito brilho. Né? Fala de novo que a gente acho que não escutou. Não, e agora é muito brilho, né? Não tinha brilho nenhum. Agora é uma competição de brilho na quadra. Sim, parece que às vezes parece ficar mais importante, né? Eu lembro que a gente comprava colãs na Europa, tinha lá uma marca específica, e eu lembro que eu tinha os colãs, né, super
chamativos, um laranja fluorescente, um rosa fluorescente. E eu lembro que minha mãe bordava algumas coisinhas aqui. Tá bom, Rafa. E aí tinha esses bordados, né, que minha mãe bordava, os primeiros brilhinhos que foram bordados ali. Aí em 2001, o júri, né, a banca de arbitragem começou a se dividir, então aí em 3 aspectos, né? Então entrou a dificuldade, o artístico e a execução. E aquela ginástica que antes era dividida até o D, eu acho que a Marcinha teve um problema, não sei. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Legal. Né? E antes a ginástica que era dividida estamos até em casa, né, Kizzy? Você aí com seu filho. Né? Estamos em casa, vocês viram, né? Meu filho entrou aqui, a gente tem um arsenal para que ninguém entrasse. Ele entra para reclamar da patrulha canina, mas tá tudo bem, né? E aí começa a vir o E, né? Então até 0,50 e aumentou o número de flexibilidades, né? Então aí a Eliana até colocou aqui, né, que a entrada dos aparelhos, os elementos corporais, então a grande evidência da flexibilidade, que é bem a época, né, que a Alina Kabaeva começa a se destacar com aquela flexibilidade extrema, né, que a Rússia ainda tem, mas aquele foi o momento mais chocante. E o código reflete bem isso, né, trazendo ali, até vi aqui, 30 tipos de dificuldade corporal de flexibilidade dentro do código de pontuação. Aí a gente vai para 2005 e aí começa a ser possível usar saia nos colãs. Antes a gente só podia usar colã ou macacão. E aí eu não sei, né, Marcinha, como que foi isso do seu aspecto, mas eu lembro que eu fui para uma Copa 4 Continentes no Egito. E aí, a história que chegou para mim foi que as ginastas tinham que usar que o macacão foi permitido em virtude das ginastas muçulmanas, que não podiam mostrar as pernas, né? Então, foi por isso que o macacão foi permitido, né? E foi incrível. Até tornozelos, senão elas não poderiam se apresentar. E foi a época que essa região começou a participar das competições de ginástica, né? Mas que se a gente olhar a GR, ginástica feminina, eram as sainhas que eram utilizadas, né? Como a moda, vai. Né? Era mais balé, mas é legal, né? Assim, até da gente ver a roupa, o corpo, como vai mudando, né? Mas eu lembro bem disso, de estar no Egito e a gente até falava, mas elas vão ter que competir, né? Tapadas, né? Com a burca e tudo mais, com isso. Não, mas tem que competir de macacão. E aí depois os macacões viraram maravilhosos, né? Então eles são bem vintage, né, Eliana? Né, Marcinha? Bem vintage, né? Então, aí entre os macacões, né? E os colãs com as sainhas, que hoje eles são, né, imperdíveis, todo mundo tem. E aí também a música, né? Em algum momento, agora eu perdi aqui do ciclo onde que teve a mudança, mas a música começa a ser pontuada, né? Dentro desse valor artístico tinha ali, né, a composição e o valor de música, né, Marcinha? Que a música estava aqui, valia 1 ponto, se era música de fundo ou não, né? E essa música, o quanto ela era importante. A música sempre como um eixo fundamental da ginástica rítmica, né? Essa conexão que vai além de fazer a série, né? Que ela inclusive foi pontuada dentro da sua história. E dentro do valor técnico, as dificuldades corporais elas sobem de valor, então antes elas iam até 0,40, agora elas passam a valer 1 ponto. Então tem dificuldades que vão de A a J, possibilidade para todo mundo fazer ginástica, mas também possibilidade para ginastas de mais alto nível ganharem mais nota, né? E assim, dificuldade para os árbitros também. E os árbitros precisam quantificar ali 18 dificuldades corporais. Então, da década, né, de 80 lá, que as ginastas tinham que executar 8 dificuldades, agora elas passam a executar 18. Então, como que é isso dentro de uma composição? E aí, vindo até para o meu doutorado, como se treinar, né? Capacidade física, organizar treino, sendo que tem que dar conta de tanta coisa, né? Dar conta de tanta coisa.
É. E aí, o mais legal é que a gente começa a se aproximar um pouquinho daquela ginástica que a gente conhece hoje, né? Então, a gente chega para o ciclo de 2009 a 2012, que acho que é um ciclo mais recente, que está mais fresco na cabeça de todo mundo, que retornam os elementos de risco. Eu lembro quando pequena, que eu via as meninas treinando aqui no clube, no Regatas, e que elas treinavam o risco. E aí morria de vontade de fazer o risco. E quando eu fui ginasta, esse risco praticamente se perdeu, né? Então eu fazia algumas coisas ali, mas não chamava de risco. E agora o risco tem um valor alto dentro do código de pontuação, mas também tem um limite para ser executado, né? Então é claro como o código ele vai dando diretrizes, mas ele também vai limitando a utilização para que não se use de forma demasiada, né, Marcinho? Então, eu posso usar os passos de dança, mas eu também posso usar os riscos, e aí eu posso, né, deixando a coreografia quanto mais rica, né, possível. E aí também, dentro do valor técnico, as dificuldades diminuem. Nesse ano de 2009, elas saem de 18 dificuldades e passam para 12. Isso teve um impacto gigantesco dentro do próprio treino, né? Dentro da organização e também de como as coreografias eram realizadas, né? Então, eu lembro muito da discussão aí já como pesquisadora, como treinadora, de quanto as ginastas precisavam voltar à sua essência, né? Aquela essência da ginástica rítmica de se mostrar, né? Mostrar a conexão com o aparelho, mostrar a conexão com a música, né? Coisas que vinham se perdendo nos ciclos anteriores, no último ciclo especialmente ali de 2000 até 2008, que foi aquele boom da Rússia, né? Com a flexibilidade extrema. Eu não sei se para você fica tão claro, mas eu lembro que eu estava bem dentro, né, da ginástica, né, como atleta nessa época, mas assim, eu lembro como isso foi muito chocante para mim, como ginasta, né? E como deve A ser cabaeta é difícil. o símbolo da mudança da flexibilidade, durou um tempo, até que entrou as questões, inclusive médicas da FIG, né, para Uhum, eliminar esse termo de flexibilidade que coincidiu com a eliminação, inclusive, do elemento flexibilidade do código, né, com essa denominação. sim, sim. Que é o que vai caminhando para esse código de 2013 a 2016, né? Que até o que a gente comentou, 2013, 2016 foi o código mais recente, né? Que muitas pessoas, talvez que estejam aqui, começaram a arbitrar nesse momento. Que a maneira como a gente mexia o aparelho de diferente passa a ser chamado de maestria, né? Então, as ginastas elas precisam começar a executar essa maestria dentro da coreografia e precisam começar a dançar. Mas por que elas começam a ter que dançar, né? Porque essa dança estava se perdendo ali dentro dessa história, né? Então estava se valorizando outras questões dentro de uma ginástica rítmica e estavam desconectando essa ginástica com a essência dela, né? Com os personagens da história lá de trás. Então, dentro do código de pontuação, a ginástica ela começa então a deixar claro que a ginasta precisava executar dentro da sua coreografia algumas questões, né? Então ela precisava executar o elemento de risco, precisava executar o manejo de aparelho conectado com um elemento diferente. E aí, dentro do código de pontuação, ele dava uma tabelinha, né, do que a gente tinha que executar. Então, como é que eu criava a maestria? Como é que eu criava o risco? Então, eu tinha que lançar o aparelho, fazer 2 elementos de rotação embaixo desse aparelho e recuperar. Tá, isso valia acho que 0,30, né, Marcinha? Não lembro. E aí, como que eu conseguia mais nota? Sei lá, né? Como que isso valia mais nota? Então, se eu lançava fora do campo visual, se eu recuperava sem as mãos, isso ia me dando mais nota. E deixando a ginástica rítmica mais diversificada. Porque ela também estava ficando sempre a mesma coisa, né? As ginastas executando sempre a mesma coisa. Então, pegava a série, mudava a música, mas E o elas que vai executavam mais? os mesmos coisas, Sempre né? o que valia mais, que ganhava mais Né? pontos. Exato, né? Ia para os elementos corporais de valor altíssimo,
fazia os riscos que eram mais fáceis, mas de valor artístico, e aí aquela essência se perdia, né? Então, o código ele vai tentando buscar esse equilíbrio, né, entre o que foi e a atualidade, né? E os passos de dança a mesma coisa. E aí os passos de dança entram com uma regrinha, né, básica, que são as regrinhas dos 8 segundos, né, de que as ginastas tinham que executar 8 segundos de dança e isso se mantém até hoje, né? E aí, dentro do valor técnico, o que passa a acontecer é que as ginastas que tinham que executar agora entre 6 e 9 dificuldades corporais. Então, elas tinham tempo para fazer outras coisas. Então, olha como o código ele vai de uma... ele vai oscilando, né? Ele vai buscando várias coisas. E uma coisa que eu esqueci de falar lá no ano 2000 foi da entrada da ficha. Você até comentou, né, Marcinha? Que essa entrada da ficha, ela vem para, sei lá, tentar ajudar os árbitros a serem mais claros dentro da sua pontuação, né? Saber que todos estavam pontuando a mesma coisa e saber o que a ginasta ia executar de antemão, né? As ginastas elas tinham que entregar, as treinadoras tinham que entregar para a banca de arbitragem no congresso técnico, né, Marcinha? Dias antes, né? Dias antes, e foi a forma mais fácil de entender o que pretendia o treinador ao elaborar sua coreografia, né? Foi o momento em que o árbitro não avaliava pelo seu entendimento, mas a partir do entendimento do treinador, que prescrevia, né, a coreografia, antecedia aí o desenho da coreografia. Foi um período muito bom, mas também perdeu-se um pouco daquela coisa do momento, né? Porque a ginasta também ficou presa em executar exatamente a sequência que estava prevista. Tudo bem, ela treina para isso, né? Mas os imprevistos, eles eram aceitos e junto com as fichas eles deixaram de ser aceitos, né? E é engraçado porque eu lembro que a Thaís, minha treinadora, eu fui uma ginasta, eu não sei, as pessoas me dizem que eu fui uma ginasta muito criativa, né? Mas eu lembro que eu não tinha final de série. Porque minhas séries normalmente terminavam com lançamento, alguma coisa assim, e eu era muito boa de inventar coisas na série, né? E aí ela falava, alguma vez eu vou ver o mesmo final na sua série, né? E é interessante que com a ficha isso não era mais possível, né? Porque se eu não recuperasse do jeito que estava descrito na ficha, aquele elemento era invalidado, né? Então, o quanto acabou prendendo as ginastas até dentro daquela série, né, Marcinha? Dentro daquela coreografia. E a criatividade, isso se perdeu. Dentro da história, eu treinei, né, na Bulgária e eu lembro, né, hoje nem se usa mais falar desse jeito, mas eu escutei na minha vida de ginasta muito aquela história da ginasta inteligente, né? Todas somos, na verdade, dentro das suas inúmeras inteligências. Mas é isso, a ginástica, com a ficha, né, dentro do código, ela passou a bloquear algumas ações da própria ginástica. É isso que você comentou. A gente avaliava o que o treinador estava fazendo e não aquilo que a ginasta estava executando, né? O que a ginasta, o que o treinador prescreveu e o que a ginasta executou, você ficava só esperando ela errar, né? Porque se errasse, já tirava. Então, o quanto isso se perde dentro dessa ginástica. E aí... A Eliana, te cortando aí, a Eliana está dizendo como o regulamento obriga, né, a dar o tom das coreografias. E é verdade, né? Os regulamentos do código, são as tendências, né? A gente vai ouvir a presidente técnico agora, no final de semana, pela UAG, porque a gente quer saber quais são as tendências do novo código, Sim. né? Realmente as regras, mas também quando tem espaço, a criatividade e a evolução das ginastas e do treinamento esportivo faz também com que o código mude, né? Como você falou das ondas, né? Tem mão dupla esse caso aí de que o código também precisa se acomodar às tendências que as ginastas, principalmente as ginastas de ponta, os países de ponta, têm apresentado, né, para
valorizar essa... É, deu, para agora estamos, valorizar pode continuar. a ginástica. É interessante como essas tendências elas vêm de fora para dentro, né? O que eu sinto é que assim, o Brasil ele também tem muito potencial em criar tendências, né? A gente tem esse trabalho artístico muito valorizado, as nossas coreografias são muito ricas. Veja aí o trabalho das nossas treinadoras, né? Mônica com a Natália, Márcia Naves com a Bárbara, a própria Camila com o conjunto, quanto elas vêm desbravando tendências, né? E a gente tem isso em nossa essência. O brasileiro é um povo criativo, né? E o quanto a ficha ela estava se perdendo. Então a gente mais uma vez segue uma linha europeia, né, de rigidez e a nossa própria criatividade se perde. E o quanto, dentro até da proposta de educação física, o quanto a gente precisa valorizar essa criatividade dentro da criança, né? E o código, de alguma forma, ele estava eliminando essa criatividade. E aí, com a ficha, né? Com a saída da ficha, aí nesse último ciclo, então, para quem não sabe, esse ciclo recente agora que estamos, né? 2020, 2021, né? De 2017 a 2020, já não temos mais ficha. A banca de arbitragem não arbitra mais com ficha de composição. As notas, elas têm, né, ali o valor técnico, vamos dizer assim, e a execução. Quem que arbitra, né? Quem que pontua o artístico é a execução, né, Marcinho? Né? Que vê essa conexão. Esse ciclo, na verdade, sim, a ficha, ela teve uma função também importante, porque ela um pouco que educou a arbitragem, para ter um olhar mais atento aos detalhes das composições. Foi importante. Com a saída da ficha, os árbitros continuam com uma ficha em branco para desenhar. Então, aquilo que a gente aprendeu com a outra ficha, a gente traz para esse ciclo. Mas é um ciclo que se preocupa mais com dividir esses olhares, né? Então, nós temos os árbitros avaliando dificuldade corporal junto com o passo de dança, outros árbitros avaliando a dificuldade de aparelho junto com os riscos, que voltaram com tudo de uns anos para cá. E temos um outro grupo de árbitro também subdividido avaliando a execução. Dentre eles, a execução artística, que a gente fica um pouco... Mas a execução é composição artística, né? Mas uma organização dentro da execução. Então, nós temos 2 árbitros avaliando o artístico e os demais árbitros avaliando as faltas técnicas. Hoje está desenhado assim e a gente percebe uma preocupação grande que veio esse código em pontuar o artístico para que ele fosse menos subjetivo. Eu acho que eles conseguiram, mas ainda o grande calo da avaliação na GR, em nível de subjetividade, é o artístico. O mundo inteiro, eu diria, está batalhando aí, discutindo, trabalhando para poder oferecer algo diferenciado no novo código que valorize mais o artístico, enquanto também composição, enquanto acontecimento coreográfico, como diz a Aurora Vidal, né, uma pesquisadora espanhola, um acontecimento coreográfico. Ele tem que existir, mas ele tem que ser valorizado, porque senão ninguém vai fazer. Se não ganha nota, ninguém faz. É bem legal você falar isso. E o código, né? Esse artigo, eu acho que ele mostra bem isso, né? Se não ganha nota, não faz. Então, quando a gente se prontificou a avaliar, né, estudar, a gente fez uma pesquisa documental. A gente pegou os códigos de pontuação existentes dentro da biblioteca ali do LAPED, com a professora Eliana, e a gente foi avaliando como que foi essa mudança do código ao longo do tempo. E é bem isso que você diz, né? Parece que o código, ele passa a tendência, né? Mas ele também se baseia naquilo que está sendo executado. E aí, de novo, né? Essa importância política do código de pontuação, né? E aí, o que está valorizando no momento dá diretriz para o treinador daquilo que ele deve trabalhar dentro dos seus treinos. E é muito claro essa linha do código de pontuação ao longo dos anos, a linha cronológica, essa oscilação e essa busca constante pelo artístico, né? Então, o artístico, ele nasce, né? A ginástica rítmica nasce dessa vertente artística,
mas parece, até pela sua fala aí, que existe uma busca, né, eterna de como se avaliar esse artístico. E o quanto é difícil se avaliar, porque é o gosto de um e o gosto do outro, né? Então, acho que a rítmica ela tenta quebrar com esse gosto, né? A hora que ela põe esse trabalho com o aparelho, então trabalhar com a mão dominante, o passo de dança precisa estar conectado com a música, 8 segundos, e aí ela vai tentando passar regrinhas para que consiga se pontuar esse artístico, né? Mas mesmo assim tem coisas que não são pontuáveis, né, Marcinha? É que assim, a beleza da ginástica, ela você sempre vai saber quem é a mais bonita na quadra. Mas nem sempre o olhar do mais bonito é o que teve a execução dessas exigências que você falou de uma forma mais completa. Eu posso ter uma ginasta muito expressiva, maravilhosa, que enche os olhos, que consegue transcender o público, né? Mas ela não executou tais dificuldades exatamente como outras executaram. Na hora que coloca na balança, é quem consegue reunir possibilidades de todos os lados que vai conseguir as melhores notas. Então, eu percebo o comitê técnico da FIG preocupado sempre em resgatar, né? Teve um corpo, resgatou o aparelho. Conseguiu resgatar o aparelho? Vamos resgatar a música. Mas está monótono, põe voz, põe palavra. Ainda está monótono. Então, abre a pontuação. Olha a briga desse, né? Eu estive no simpósio em janeiro, na Rússia. Foi a única coisa que a gente conseguiu fazer internacional esse ano. E eles apresentaram lá que as ginastas, as 3 primeiras lá do mundo, estavam realizando 35, 36 movimentos de dificuldade de aparelho. Nossa, é muito tempo para se expressar, né? Sim. Então, sinal de que o código precisa se readequar e nós, árbitros, também, porque nós não estamos dando conta de acompanhar. Se as ginastas evoluem, os árbitros também têm que evoluir nessa avaliação. Mas o regulamento também tem que, né? O código também tem que evoluir. Então, eu gostei das suas ondas. É sempre. Sempre ondas. O próximo código vai ter que ter muitas ondulações. Vai ter que fluir mais, né? Vai ter que fluir mais. E é legal que, só reforçando, né, que esse artigo ele é um artigo que foi escrito em 2016, né, publicado em 2016, mas ele é muito atual. E ele serve como uma das bases para a gente entender o caminhar da ginástica rítmica. Né? A ginástica rítmica competitiva, claro, né, que vai mudando ao longo do tempo, né, dessas 3 décadas aí de código de pontuação, mas que nessas 3 décadas o código mudou muito, né? E sempre nessa busca pela valorização do artístico. É claro que a gente teve perdas e ganhos, até como você falou, né? E como o código ele é importante como educativo até para treinadores e atletas, né? Porque é ele que delineia aquilo que vai ser executado naqueles próximos 4 anos. Né? Mas o quanto é importante também que a gente, né, que nós pesquisadores, que os treinadores reflitam sobre aquilo que está sendo apresentado. Que a gente aceite, claro, né? Mas que a gente também reflita e veja que é passível de mudança. Então, eu acho que o artigo ele é muito feliz nisso, né? Nesse resgate histórico da essência da ginástica rítmica, que vai desde de uma música tocada até uma execução muito elaborada de movimentos e conectados com a música. Né? E que a ginástica ela tenta assim o quê? Promover esses aspectos artísticos e o código de pontuação ele fala isso, né? Ele tenta fazer esses resgates de toda forma. E que esse último código, né? Essa última década, esse último ciclo avaliado por nós, de 2013 a 2016, ele foi trazido como um marco histórico dentro da ginástica por causa de 2 aspectos, né? Pela permissividade das rotinas serem cantadas e que hoje essa mudança foi significativa para a ginástica rítmica hoje, até para aproximar o público dessa ginástica. Músicas antes que ficavam até batidas, né? Porque a gente cansa de música instrumental.
né? E a hora que entra a música cantada, isso deu um outro gás para a ginástica rítmica. Vimos até os Jogos Olímpicos aqui, né, em 2016, o quanto a música cantada mexe com o público, né? Então a ginástica rítmica ela conseguiu trazer de novo essa euforia de um público externo, não de um público que vê a ginástica rítmica, né? Mas um público nessa sua fala, a única coisa que eu quero, não posso deixar aqui de falar, é que o código de pontuação, ele é o norte, né? Mas que os treinadores não podem se esquecer da preparação que vem antes da execução dos elementos que estão ali. Porque nós temos muitas pessoas acompanhando a gente, alguns que são em iniciação, outros que são no rendimento. Nós não podemos pegar esse código da FIG, que é feito para a categoria adulto de nível mundial, e simplesmente obrigar as nossas crianças a fazerem. Então, é importante entender que existe um norte, que são as regras do código, mas que nós precisamos nos preparar de forma adequada para chegar nessa execução, né? Isso é muito importante. Claro, e essa construção, né? Uma das minhas aulas, em conversa com os alunos, me perguntaram como que ensina, né, a dançar. Eu falei, gente, não ensina a dançar fazendo assim, né? Ensina a dançar ensinando a escutar música, trazendo diferentes opções, né? Interpretando, contando história. Eu lembro, né, um livro que é muito clássico na ginástica rítmica, que todos já lemos, né, Escola de Campeãs. Professora Nescaroveva, ela fala, né, que a ginasta tem que saber a história da música, né? E eu vivi isso na Bulgária, de saber a história que as minhas músicas contavam. Então ficava mais fácil de contar com o corpo aquela história. E o código, ele não tem isso implícito, mas quando ele fala de uma ideia guia, é bem isso que está querendo ser, né? Que ele pede, né? E aí é importante que isso seja educado desde pequenininho, né? Que as crianças saibam isso desde pequenininho. E mais uma das coisas que esse código de pontuação de 2013 a 2016 traz, né? Além dessa entrada da música, é essa valorização do aspecto artístico, coisas que estavam se perdendo e que hoje, né? Como você mesmo diz, as ginastas elas têm tempo de dançar e de fazer. Então, é claro que as ginastas vão evoluindo e o código também precisa evoluir. E é por isso que ele vai mudando a cada 4 anos, né? Porque é um esporte, esse esporte está sempre em movimento. Mas o quanto esse aspecto artístico ele não pode se perder, né? Porque ele é a essência da ginástica rítmica, né? Já diz a história aí. Né? Eu sei que a gente está caminhando para os finalmente, né? Mas eu também não quero deixar de falar aqui, olha, a gente tem esse livro aqui, que até a Kizzy que está na capa, dá para ver? Propaganda. Possibilidade da ginástica rítmica. Tem um capítulo que fala dessa, o nome até a gente brincou hoje, né, Lica? O inconstante código de pontuação da ginástica. Ele é inconstante, porque a ginástica rítmica ainda é uma modalidade jovem. Você pensar que a gente só entrou nos Jogos Olímpicos em 1984, né? A ginástica artística antiga olímpica, em final de 1800, já estava lá, né? De 1920, eles estavam amplamente competindo. Então, quem tiver interesse, a leitura do artigo, a leitura desse capítulo, vai aprender. Quem não conhece, vai lembrar quem passou, como a gente passou, né? Claro. Né? As nuances do código de pontuação. E assim, os livros, eles retratam muito bem essa história, né? E esse livro, né, ele chama Possibilidades da Ginástica Rítmica, né? É um livro maravilhoso, né? E acho que todos temos que, né? Todos devemos ler porque faz parte da história também da ginástica rítmica, né, Marcinha? Com grandes pesquisadoras ali dentro, treinadoras, pesquisadoras. E a gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa. Mas queria também deixar aqui uma reflexão para todo mundo, né? Esse artigo, ele é claro que ele é atual, mas ele também mostra que é possível de continuar, né? Então, a ginástica rítmica continua, né? Temos um ciclo seguinte, né? Que foi aí de 2017 a 2020. Vamos começar um novo ciclo. E como esse gap, né? Essa lacuna de compreensão do artístico ainda existe. Né? Então a gente também tem muito que trabalhar. E esse tempo de pandemia é um código que vai até sim.
2021. Ele ganhou um plus aí de um ano. Ganhou um plano, né? Vai ter 2021, até porque, né? Temos aí os Jogos Olímpicos ainda para acontecer, né? Mas o quanto é importante a gente voltar a olhar para essa ginástica não só como elementos corporais, dificuldades corporais, mas para a gente olhar para a ginástica assim como ela é em sua essência, né? A partir dos aspectos históricos e artísticos, né? A professora Eliana até está fazendo alguns comentários aqui de quem quiser pesquisar mais, né? Que a porta do LAPED está aberta, né? Então vem pesquisar. Eu e ali que a gente adora, Marcinha, né? Pode vir pesquisar com a gente. A gente precisa dessa união que eu falei no começo, né? Essa união do conhecimento científico, né? Da pesquisa, da academia junto com a prática profissional, né? A ginástica evolui muito. E eu sei que nós temos uma... Eu acho que da minha geração para frente, da minha época de formação em doutorado para cá, a gente tem conseguido reunir muitas profissionais que estão aí melhorando seus níveis, né, de posição na área acadêmica, com pesquisas que realmente vão colaborar com o trabalho da casa. Esse é um desafio nosso, né? E esses conhecimentos relacionados aqui trazido por você, que muito bem colocado por você, eles são necessários também, porque então, a ginástica, você precisa ter o conhecimento do todo, para você poder ter uma ginasta que esteja inteira. O conhecimento tem que ser inteiro também. Então, se o profissional tem esse conhecimento, ele vai saber trabalhar de uma forma diferenciada e a sua ginasta na quadra vai ser diferenciada. Isso é importante mesmo da gente pensar, né? Escutei muitas treinadoras falando, né? Aí normalmente quando as treinadoras começam a trabalhar sempre por elementos corporais, sempre querendo que a ginasta faça isso, seja flexível, mas o quanto o aspecto artístico ele fica deixado de lado, né? Então, esse artigo ele mostra o quanto o aspecto artístico ele é importante e o quanto a FIG tenta, sobretudo, a todo momento resgatar esse aspecto que ele é fundamental na ginástica rítmica. Se a gente não tiver o aspecto artístico, a gente se confunde com outras ginásticas. Se prepara, e vai ser mais forte ainda. Isso é legal de saber. Então, você falou da inteligência da ginasta, né? As ginastas são inteligentes. Claro, algumas têm um pouco mais de facilidade, perspicácia para aprender algumas coisas de forma melhor, mas a inteligência do corpo, né? A possibilidade do corpo, você tem que vivenciar isso. O artístico exige. Nós fizemos agora no Paraná esse final de semana um desafio artístico, em que o objetivo principal era esse. Nós ficamos maravilhadas. Não foram as melhores ginastas, ginastas que não são as melhores, não estão no nível 1, tiveram desenvolvimentos maravilhosos na parte artística. Então, a gente tem que investir nisso desde as pequenininhas. Então, temos aqui um minutinho para a gente encerrar nossa live. Quero agradecer muito, Marcinha, por você ter aceitado conversar com a gente, fazer esse papo reto com a ciência, né? Trazendo a sua experiência como pesquisadora, né? Com um trabalho incrível, né? De doutorado recente aí, no forninho ainda, né? Muito legal o seu trabalho. Como gestora também ali na UPAG, na Federação do Paraná, como coordenadora de pós. Agradecer de novo a professora Eliana e o LAPEG por esse espaço, né, que é um espaço de muita reflexão e de aprendizagem. Então, vocês estão de parabéns a todos os integrantes. Eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo. E dizer que o LAPEG está aí, né? Bombando nas lives, tem mais coisa a apresentar para vocês. O grupo tem muitas pesquisas bacanas. E aqui a gente só trouxe mais uma, né? Para mostrar a ginástica rítmica dentro de sua essência esportiva, mas tentando mais uma vez levantar a importância do aspecto artístico, né? Então agradecer a todos vocês, Marcinha, né? Parabéns espaço que a ginástica rítmica precisa. Eu estou à disposição. A gente tem tanto assunto para falar, né? Que uma hora é pouco. Então, é muito bom. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui, uns do lado de cá, outros do lado de lá,
mas sempre todo mundo discutindo ginástica. Isso é muito importante. Legal. Beijo para vocês e obrigada, pessoal.